Se você tomasse apenas 5 decisões financeiras, sua vida poderia mudar completamente ainda este ano. Se você não me segue ainda, eu me chamo Vitor Holanda. Neste canal falamos sobre mentalidade, finanças e direito. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha para ajudar no nosso engajamento. E hoje eu vou te falar 5 decisões financeiras práticas que podem te ajudar a alcançar objetivos que você nem imaginava. E o melhor de tudo, ainda este ano. Vamos lá. De forma simples, a primeira decisão é você montar uma reserva de emergência. Não foque no valor. Não precisa ser um valor muito alto. Pode começar com 10, 50, 20, 100, 200. Não se prenda ao valor. Foque na questão do hábito. Você vai perceber que com o passar do tempo, essa reserva, o valor que vai estar nela, vai ser cada vez mais interessante e vai lhe dar uma tranquilidade maior para que você tome determinadas decisões. A finalidade da reserva é justamente você passar por momentos difíceis sem se aperrear, sem entrar em dívida e sem aquela questão da desestabilidade emocional, que em muitos momentos é inevitável. Um pneu do carro poca, tem que trocar um pneu do carro, tem que fazer uma revisão no carro, aconteceu alguma coisa no motor, a gente precisa comprar alguma medicação que está faltando em casa, a gente precisa muitas vezes fazer algum exame. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades, de eventualidades que podem acontecer que não se estava esperando. Então a reserva de emergência é justamente para esses momentos em que não se estava esperando, para que você passe por esses momentos mantendo a tranquilidade sem se desestabilizar. Uma reserva interessante é entre 6 a 12 meses do seu custo mensal. Então, por exemplo, vamos dizer que você gasta, a título de exemplo, R$1.000 por mês. Se você gasta R$1.000 por mês, uma reserva interessante para que se mantenha o seu custo mensal seria uma reserva entre 6 a 12 mil reais. Por quê? Porque vamos supor que você perdeu o emprego, aconteceu alguma situação que você não esperava, você tem uma reserva condizente para você passar entre 6 a 12 meses sem se estressar, mantendo a tranquilidade e agindo de forma sensata, de forma planejada. Então a reserva de emergência ajuda bastante e já começa a mudar a sua vida, porque você vai ver quando tem aquele valor reservado, aquele valor ali que você está vendo crescer mês a mês, você já começa a tomar decisões de forma diferente. Você começa a parar de agir simplesmente pela emoção e a razão, o planejamento começa a ser mais forte na sua vida. Uma dica interessante o que eu faço também, é você deixar a reserva em uma conta separada para não ter perigo de você, em determinado mês, se empolgar e acabar gastando parte da reserva com gastos que não tinham ligação com ela, né? Muitas vezes a gente vê uma promoção, vê uma coisa ou outra e acaba gastando a mais, e essa não é a intenção. A intenção da reserva são gastos que não se estava esperando e que você tem essa gordura para queimar e superar esses momentos difíceis. Uma outra dica interessante é que para quem já tem um conhecimento a mais, pode ser interessante deixar a reserva no CDB, no CDI ou até mesmo no Tesouro Direto. Eu ainda não gravei nenhum conteúdo nesse sentido, como se faz a aplicação nesses investimentos, como se faz a aplicação em ações e diversas outras formas de investimento, mas tem muitos vídeos nesse sentido no YouTube e eu recomendo pesquisar para que você veja a forma que mais se enquadra no seu dia a dia, na forma que você enxerga a aplicação desse dinheiro. Então, dá uma pesquisada no conteúdo. Eu ainda não gravei, mas estou preparando para gravar um conteúdo nesse sentido, para mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que realmente faz uma diferençazinha nesse dinheiro que vai ficar parado. Então, procure deixar uma conta separada. Veja se você consegue investir no Tesouro Selic, no CDB com liquidez diária. Isso aí já vai fazer uma diferença no rendimento diário desse valor que vai ficar parado, entendeu? E o principal, não foque, a reserva de emergência não é investimento. É um dinheiro que você vai deixar parado para fins de proteção. A finalidade da reserva de emergência é proteção. Então, foque nisso aí. Não foque no ser um valor grande, não foque em você ter alta rentabilidade com esse dinheiro. A finalidade desse dinheiro é ter uma tranquilidade em meio às dificuldades. Segunda decisão, parar com as dívidas desnecessárias. Muitas vezes a gente está no shopping caminhando, tá passeando e tem aquela promoção, aquela liquidação. E muitas vezes a gente não precisa nem da roupa, não precisa nem do eletrodoméstico, não precisa nem trocar de telefone, comprar aquela TV e vai entre mais 12 parcelazinhas, 24 parcelazinhas, desnecessariamente.
Só vai comprometer o nosso planejamento mensal e adquirir uma coisa que era desnecessária. Não tinha sentido nenhum você comprar naquele momento. Então, uma decisão muito importante é acabar com os gastos mensais desnecessários. Vai ajudar bastante na conquista dos seus objetivos e vai lhe livrar de parcelas, de dívidas desnecessárias que não fazem sentido para o momento que você está vivendo. Um ponto muito importante nessa segunda decisão é que evitar juros, evitar parcelas, é muito importante na construção de patrimônio. Porque quem paga juros, quem vive atolado de parcelas, inevitavelmente não consegue construir patrimônio. Então, essa segunda decisão impacta bastante. A terceira decisão é investir todos os meses. Aí vai um ponto interessante e importante. Não se pode confundir reserva de emergência com investimento. São coisas totalmente diferentes. A reserva de emergência existe para você superar os momentos difíceis, um desemprego, uma conta que você precisou pagar e não estava esperando, uma emergência em casa. Enfim, são situações que não estavam dentro do planejamento, dentro da programação. A reserva de emergência é para momentos difíceis. Já o investimento é focado no futuro, é focado na construção de patrimônio. E também não precisa, a início, ser um valor grande, ser um valor considerável. A gente consegue tranquilamente começar a investir com 10, 50, 100, 200 reais e você vai perceber que a partir do momento que você começa a investir, você vai passar a ter satisfação, vai passar a querer entender mais do assunto e, consequentemente, quando você começa a entender mais, outras portas se abrem, né? Então você se estimula para passar a aportar mais, você se estimula para melhorar o seu planejamento e uma coisa vai puxando a outra. É muito interessante. Aí uma dica nessa terceira decisão no investimento é você já programar um dia para separar esse dinheiro. Por exemplo, assim que eu receber, eu já vou separar o dinheiro da reserva de emergência, já vou separar o dinheiro do investimento. A segunda dica é você automatizar. Muitas vezes a gente já consegue deixar na conta, né? Para em determinado dia aquele valor já ser debitado e já ir para outra conta. E o mais importante é você passar a criar o hábito, passar a ter a disciplina voltada ao investimento. Por conta disso é tão importante, antes do investimento, você já ter a reserva. Agora, tem vários momentos na nossa vida, né? Eu já consegui montar a reserva e só depois investir. Mas atualmente, como eu desfiz os investimentos e fui em busca de outros objetivos, eu acabei me desorganizando. Atualmente eu ainda não tenho uma reserva que eu vejo como interessante para mim, que vai me dar tranquilidade, e também não estou no patamar esperado de investimento. Eu estou construindo os dois pouco a pouco. Eu me programei para separar um valor para aportar mensalmente, tanto na reserva, e um valor para aportar no investimento. Então, você tem que ver o que é melhor para você. Eu posso dizer várias coisas, você pode assistir vários conteúdos, mas cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de ver as coisas, né? Então, você tem que se conhecer e ir testando, tudo é teste. E essa é a terceira decisão que vai impactar bastante. Lembrar sempre, investimento não é meramente valor, é questão de hábito. Com o passar do tempo, o valor vai aumentando, seu aporte vai melhorando e você vai ver que as coisas vão funcionar de forma mais tranquila, de forma mais automática, né? Virou hábito. A quarta decisão, que é complementar às demais, é pensar em renda extra. E essa aí é uma virada de chave muito grande, porque você vai ver que uma decisão vai puxando para outra. Você passar a montar uma reserva de emergência vai lhe dar tranquilidade. Você parar de ter gastos desnecessários mês a mês vai possibilitar você alcançar mais rápido o limite mínimo, o valor mínimo de reserva de emergência para os seus gastos necessários, né? Lembrando que uma quantidade de reserva razoável é entre 6 a 12 meses do seu custo mensal. Então você passando a não ter mais tantos gastos desnecessários, você vai conseguir bater logo a sua reserva de emergência. Você investir vai proporcionar a você começar a construir o patrimônio e o fato de você já ter a reserva de emergência vai lhe proporcionar mais tranquilidade para o investimento, vai fazer com que você, em momentos difíceis, você não precise parar de investir, porque já está tudo dentro da programação. E o investimento, quando se inicia o investimento,
tem aquela, é inevitável, aquela vontade de começar a aportar mais, de estudar mais, de ver qual é a melhor rentabilidade, ver qual é o melhor caminho, é inevitável. Então, a quarta decisão, arrumar renda extra, vai ajudar você nas demais situações. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que fazem de tudo, né? Tem pessoa que eu vejo vendendo docinho, aqueles bombons, tem pessoa que vende salgado, tem pessoa que vende joia, bijuteria, enfim. Cada caso é um caso e é interessante a gente analisar no nosso dia a dia. Você que trabalha em uma empresa, trabalha em um local assim que tem um convívio direto com outras pessoas, não tem um horário não que o pessoal para lanchar, para tomar aquele cafezinho, gosta de um bolo, uma coisa ou outra, seria uma possibilidade de fazer uma renda extra. Você vai ver que essa renda extra vai lhe ajudar bastante pelo fato de que era um dinheiro que você não contava. Então, por você não contar e você ter passado a se programar, a se planejar e ter objetivos, esse dinheiro facilmente vai ter uma finalidade que vai auxiliar no seu futuro. Vai ser para complementar a reserva de emergência, vai ser para investir. Então, esse dinheiro que antes você não tinha, já tem um destino e esse destino específico vai ajudar na sua tranquilidade e na construção do seu futuro. Então, é um passo muito importante. E outra, tem várias possibilidades, né? Tem a questão de venda online, tem um monte de sites que você faz algumas tarefas e você recebe por essas tarefas. Tem questão de afiliado, que a gente se afilia a determinados sites e vende produto desse site. E não precisa ter estoque, não precisa nada, só arrumar a venda e você ganha a comissão. Então tem uma série de possibilidades que facilmente você consegue levantar um extra mês a mês. Um ponto importante é que a riqueza raramente vem de uma única fonte de renda. Se você for observar, eu já li vários livros, já assisti vários vídeos também por aqui pelo YouTube, e a maioria das pessoas que já alcançaram a tranquilidade, a riqueza, eu percebo que todas essas pessoas que já alcançaram determinado patamar têm mais de uma fonte de renda. Nenhuma delas recebe somente de um canto. Por exemplo, nenhuma das pessoas começou somente trabalhando como de carteira assinada. Ela pode ter começado de carteira assinada, mas foi se organizando, foi em busca de outras fontes de renda, foi investindo, e esse investimento, essa tranquilidade deu condições para ela de largar e passar a viver de novos objetivos, de novas situações que deram a ela tranquilidade. Então a grande sacada é essa, né? Você começar a construir outras fontes de renda que vão lhe dar a tranquilidade, vão lhe dar a satisfação de tomar decisões, não mais somente pelo dinheiro, mas por satisfação, por realização pessoal. E a quinta decisão, e também muito importante, é pensar em patrimônio. Se você for observar, as demais todas se complementam. E patrimônio refere-se a diversas possibilidades. Ações, imóveis, fundos imobiliários e diversos outros investimentos. É interessante que quando se inicia, a gente percebe que o razoável, o sensato, é você pulverizar o seu patrimônio, né? Você tem um percentual do seu patrimônio em ações, você tem um percentual do seu patrimônio em fundos imobiliários, você tem um percentual de seu patrimônio em imóveis. Tem muita gente que eu conheço que ganha valores razoáveis comprando carro de leilão, comprando imóveis em leilão. Então tem uma série de possibilidades que quem está buscando construir patrimônio tem de conseguir alavancar, de conseguir alcançar os objetivos. Então o pensamento nessas 5 decisões não é meramente começar grande, né? O foco, se você for observar, não é esse. O foco é começar a desenvolver o hábito, começar a desenvolver a constância e a mentalidade. Tudo começa pela mente. Então você começar a montar sua reserva de emergência é um hábito novo. Você começar a diminuir os gastos desnecessários é um hábito novo que vai ajudar no primeiro hábito, na primeira decisão. Você começar a investir é um novo hábito que, por você já estar praticando 2 hábitos interessantes que vão agregar no seu futuro, já tem mais força, já tem mais tranquilidade para praticar esse terceiro hábito. Com esse terceiro hábito, você vai sentir a necessidade de investir mais, de estudar mais, de se melhorar. Isso aí vai gerar, vai lhe despertar para você começar a ter outra fonte de renda, é o 4º hábito. Você com outra fonte de renda, você já se organizou tanto na questão da reserva de emergência, como zerou mais as suas parcelas desnecessárias, como começou a investir. Você vai ver que agora você vai focar na construção de patrimônio. Construção nas diversas áreas. Tanto na questão de ação, como na questão de fundo, como na questão de imóveis, como na questão de empreendimentos, sorveteria, pizzaria, loja de roupa. É uma infinidade de possibilidades que aparecem a partir do momento que a gente se planeja. Então,
A grande sacada nessas 5 decisões é você começar a desenvolver o hábito. E uma pequena decisão hoje pode gerar, e com certeza vai gerar, grandes resultados no futuro. E perceba que quem constrói patrimônio, na verdade, não é meramente questão financeira, não é meramente o patrimônio em si, é questão de liberdade. Liberdade por quê? Por você passar a poder tomar decisões sem pensar na questão financeira. Você não precisa mais estar em um emprego que você não gosta, você não precisa mais fechar contratos que não fazem mais sentido para você por questão de precisar do dinheiro. Você vai passar a tomar decisões pautadas naquilo que faz sentido para você, naquilo que você se identifica. E essa aí, ao meu ver, é o grande bônus, é a grande sacada do planejamento e da liberdade financeira. É a questão da liberdade de decisão, da liberdade de escolha. Então, sem dúvidas, essa é a grande sacada, que começa com pequenas decisões que podem e vão virar grandes resultados. Para você que esse tipo de assunto faz sentido, se inscreve no meu canal, curte, comenta, compartilha, ajuda aqui no nosso engajamento e comenta aqui qual vai ser a primeira decisão que você vai tomar a partir deste vídeo. Deixe seu comentário. E um ponto muito importante, o vídeo está acabando, não deixe para depois não. Às vezes a gente assiste um monte de vídeo, vê um monte de conteúdo e não vale de nada. Um monte de conteúdo, apesar de ter muito vídeo bom, muita aula boa, não vale de nada. Porque o que verdadeiramente vale é aquilo que a gente assiste, é aquilo que a gente lê e põe em prática. Então não espere o vídeo acabar não. Antes desse vídeo acabar, pega uma folha, anote essas 5 decisões que eu mencionei aqui. Veja em cada uma, embaixo de cada uma, anote o que é que você já pode começar a fazer a partir de amanhã. Perceba que é um pequeno ato. É um pequeno ato. Você só vai anotar a decisão, vai anotar o que é que pode ser feito e comece a se forçar a praticar. Com o tempo, isso aí vai virar um hábito seu, vai virar uma constância, você vai começar a fazer que não vai nem sentir. Então, não fique só vendo o conteúdo não. Aplique. A verdadeira mudança está em quem age. Até a próxima, tamo junto.